E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo tudo sobre São Paulo e Ponte Preta. O tricolor venceu e se classificou para as finais do Campeonato Paulista. Quero que você deixe nos comentários. São Paulo briga pelo título do Campeonato Paulista? Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Tem vídeo aqui todos os dias para vocês curtirem. E claro, se possível, hype o vídeo e clique no botão de hype up, ajuda a gente demais. Bora assistir o vídeo junto, no final tu sabe, eu volto e a gente vai falar muito dessa boa vitória do São Paulo e das finais do Campeonato Paulista. Créditos e direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Já vai para os baixos lá do Majestoso, trazer a palavra dos personagens de São Paulo 2, Ponte Preta 1. Miller, Opa. São Paulo se classifica 2-1, Caleri marcando gols. É um São Paulo agora contra o Bragantino, Miller. Olha, Rafa, a classificação, beleza. Agora, o tal do mata-mata é um outro campeonato. Mas lembrando que o São Paulo se classificou em sexto lugar, né? Então não foi uma campanha legal no Campeonato Paulista. Agora, contra o Bragantino, lá em Bragança... E é mata, né? Exatamente, vai ser mais difícil. É mata, o João lembra bem, nessa fase de quartas e semi, jogo único. E aí, na fase de semi, vamos acrescentar a pontuação das quartas de final e quem tiver mais pontos vai levando com a vantagem de decidir em casa. Temos favorito para Bragantino e São Paulo, pelo que vocês viram na primeira fase? O fato do jogo ser em Bragança complica um pouco a vida do São Paulo, mas o São Paulo parece que, com o Caleri voltando a fazer gol, deu uma levantada no astral, né? São Paulo é um time grande, né? Numa hora dessa tem que mostrar o seu tamanho, né? Mas não é moleza, não. É jogo único também, né? Jogo único. Eu creio que o São Paulo está crescendo. Agora, o Bragantino ganhou do Novo Horizontino de 3-0. É a equipe bem forte. Até o Santos ganhou do Novo Horizontino na primeira rodada. Não, esse Novo Horizontino em primeiro lugar. Por ser um jogo único, eu acho que aí os dois vão entrar em igualdade de condição. Sim. Não tem um favorito em potencial. Acho que é um equilíbrio muito grande. Equilíbrio. Vamos ver como é que ficou o chaveamento, então, da fase de quartas em mata, em jogo único. Coloca na tela, então, nós temos aqui, ó, Novo Horizontino e Santos. Mando do Novo Horizontino. Aí... Portuguesa e Corinthians, mando da Portuguesa. Do outro lado, Palmeiras e Santos. Capivariano e Bragantino e São Paulo. Isso segue para a fase semifinal? Alguém pode me ajudar aqui só para saber se segue? O Corinthians pega o vencedor... Vai somando, né? Não é que vai... Somatória de pontos. Somatória, pode mudar. Não é que o Corinthians vai pegar, por exemplo, se elimina a Portuguesa, o Santos ou não. Na fase de semifinal, a gente vai fazendo a somatória. Gente, uma surpresa aqui, o Palmeiras, há instantes atrás, o Palmeiras tinha nada mais, nada menos do que o Corinthians. O Corinthians como adversário na próxima fase. E agora pinta o Capivariano. E depois o Santos, né? Não sabe, depende da pontuação. Não, eu estava falando, teve momentos também que Corinthians, depois eu podia pegar o Santos. Olha, que loucura, né? Então o Palmeiras vinha, está acompanhando os resultados, vinha Palmeiras e Corinthians, aí depois deu Palmeiras e Santos e terminou com Palmeiras e Capivariano. Podemos colocar o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista? Ah, sim. Com certeza. Palmeiras, favoritíssimo. Sim. O Palmeiras terminou 1-1 com o Guarani, né? Não acabou ainda. Não, mas... Tá, 1-1. Vamos. Crespo exagerou um pouco na dose daquela previsão dos 45 pontos. Foi uma forma de tentar mexer com o emocional desse time do São Paulo? Vocês sentem dessa forma? Ele exagerou no pessimismo, né? Porque o São Paulo ganhou 2 partidas no Campeonato Brasileiro, quer dizer, então acho que ele exagerou aí. O São Paulo com muita dificuldade se classificou no Campeonato Paulista. Como eu disse, agora é uma outra fase do campeonato, totalmente diferente, jogo único, vai pegar um adversário que tem muito equilíbrio, bem treinada pelo Mancini. O Mancini deu uma cara diferente para a equipe em relação ao treinador anterior. Então o Bragantino sempre é uma pedra no sapato do São Paulo, independente se joga no Morumbi ou em Bragança. Vai ser em Bragança? Será mais difícil. Bom, a Marina Bragantino Buffon, é uma pedra com todos, a né? Marina Buffon, Paulo, está aguardando É uma loucura. São Paulo e Bragantino. João, quem passa? Com o Bragantino mandando. É difícil. Olha, eu acho tão difícil quanto Portuguesa e Corinthians, sabe? Difícil apontar um... A gente Palpite. fala São Paulo por palpite, porque Tá. é um grande, tem tradição, tem títulos, mais que o Bragantino, assim como o Corinthians contra a Portuguesa. Mas para mim são 2 jogos iguais. Lá em Bragança. 2 jogos iguais para mim. Lá em Tudo pode Bragança, acontecer. osso duro de roer, Paulo. Semifinal dos grandes.
Você já antecipou tudo. Passam os 4 grandes. Passa os 4 grandes. É o sonho da Federação Paulista. Passam os 4 grandes, Alex? Ou alguém fica pelo meio do caminho? Como palpite, só palpite. Agora, sim, no calor da última rodada, eu acho que o Bragantino passa. Bragantino passa. Bragantino tira o São Paulo? Eu acho. Miller. Olha, Garrafa, com todo esse osso que é muito duro, o tricolor vai se classificar lá em Bragança. Dos grandes, o São Paulo é que tem a missão mais ingrata pela frente? Mais difícil, sem porque dúvida. o adversário é bom. Sem Ele dúvida. tá jogando bem esse ano. Agora, O Santos. Não, o Santos. O Santos é curioso, né? O Santos terminou em 8º, quer dizer, o último dos classificados, e o Novo Horizontino o primeiro. Só que o Santos ganhou de virada do Novo Horizontino na primeira rodada do campeonato, Onde? na Vila. Agora é lá, em Novo Horizonte. É difícil jogar lá, hein? Então, Paulo Sérgio conhece bem. Sei. eu acho assim, tirando o Palmeiras contra o Capivariano, nenhum grande vai ter vida fácil. o Novo Horizontino não está em primeiro lugar à toa. Deixa eu atualizar com a Marina Buffon informações do São Paulo. Como deve ser, então, a semana do São Paulo? Qual é o calendário? Tem jogo no meio? Não tem jogo no meio? Como está o São Paulo já projetando o jogo contra o Bragantino, ainda sem data marcada, mas provavelmente no próximo final de semana. Marina Buffon, aí na cidade de Campinas. É isso, Garrafa. O São Paulo, a gente está, só para mostrar para vocês aqui, a gente está aguardando, tá? O técnico Hernan Crespo, que deve vir a qualquer momento aqui com a gente para dar essa entrevista coletiva, a gente perguntar para ele aqui todas as situações. Nessa semana o São Paulo não tem partidas, tá? O São Paulo não tem partidas essa semana. No calendário que a gente tem de Campeonato Brasileiro é só no dia 26 contra o Coritiba, lá no Couto Pereira. Então a gente aguarda no final de semana, sim, aí sim, o jogo de quartas de final, jogo único do São Paulo contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, como vocês estavam comentando por aí, vai ser lá em Bragança Paulista, um jogo dificílimo para esse tricolor, que eu esqueci de mencionar para vocês, mas não posso deixar de falar que o Luciano perdeu um gol quando ainda estava 1-0 para o São Paulo no primeiro tempo. Ele consegue recuperar uma bola ali no meio de campo, no campo já de ataque do São Paulo, e vai até o goleiro. Mas alguns torcedores comentaram que ele foi um pouco displicente neste lance, que ele poderia ter matado o jogo logo ali, ter feito esse 2-0 para o São Paulo ainda no primeiro tempo. Tanto é que o Luciano, no segundo tempo, acabou sendo substituído. O Luciano, camisa 10 aí do São Paulo, que também foi amarelado no primeiro tempo, enfim. Mas nessa semana, o São Paulo não tem partidas, vai se preparar para essas quartas de final. Garrafa. Tá certo, o São Paulo então tem toda uma semana para trabalhar. Qual o problema? O Bragantino para o São Paulo ou o Novo Horizontino para o Santos? Porque a gente já excluiu, obviamente, o Capivariano da vida do Palmeiras, é português, de não é favorito. Dito isso, eu acho porque que tem o adversário e tem o momento do Santos e São Paulo. É para levar o Horizontino para o Santos. Então nessa aí também. Você diz em relação à confiança de futebol praticado. Exatamente. O São Paulo está em ascensão nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Acredito que o Crespo encontrou a forma desse time jogar. Vale lembrar que no início ainda estava ali a linha de 3, ele tentando encaixar o time, a forma do time jogar, o Danielzinho e o Marcos Antônio ali basicamente levando a equipe. E agora no último jogo contra o Grêmio ele testou uma formação que a gente discutiu várias vezes quem sairia, né, do time para a entrada do Lucas Moura, e ele surpreendentemente desmonta a linha de 3, monta lá a linha de 4 jogadores e do meio campo para frente ninguém tem posição fixa, né? Todo mundo se movimentando bastante, só o Pablo Maia que fica ali mais fixo segurando o piano. Danielzinho, Marcos Antônio, Luciano, Lucas Moura, até o Caleri no jogo contra o Grêmio, sem guardar a posição, aberto muitas vezes pelo lado direito, pelo lado esquerdo, enfim. Ninguém com posição fixa, então rolou uma química ali, a gente pode dizer dessa forma. Do meio campo para frente, o Lucas Ramon, olho nele. Bom de bola. Sim. Os dois jogadores do Mirassol, muito bem no time. O Danielzinho, que começou o ano, né? Parece que tem muito tempo de São Paulo. E o Lucas Ramon, nesses jogos aí iniciais, muito bem. Bem no apoio, bem na defesa também. Então, assim, acho que em relação a São Paulo e Santos, o São Paulo está mais confiável do que o Santos. Eu acho mais difícil hoje São Paulo. É mesmo? Pelo Bragantino? Ele tem ganhado um time que não perde, tem que fazer gol num time que não toma gol. E o Santos ganhou do Bragantino na primeira rodada 2-1. Novo Horizontino. Do Novo Horizontino. 2-1. Do Novo Horizontino. Ou seja, o adversário do Santos perdeu pro Santos. Só tem 2 derrotas. Verdade. Uma foi pro Santos. Era início, tal, mas se era início pro Novo Horizontino, imagina pro Santos. Imagina pro A gente está dizendo que agora que o time está decolando. No jogo de hoje, imagina agora lá agora estreou. né? Então.
Assim, eu vejo... Fortalecido ser forte é uma coisa, estar em ascensão é outra. Isso. Eu acho que o São Paulo é o momento de maior ascensão. Até porque faz 3 semanas aqui a gente estava falando em possibilidade de rebaixamento. Sim. O torcedor tricolor até antecipava isso. Sim. Nós falando de trocar treinador. É um momento que as boas notícias não param de chegar. Faz 15 minutos o UOL colocou aqui numa apuração que o contrato do Marcos Antônio está quase certo para 2030. Já fortalece o que o Calçade estava falando de quem tem. O Lucas voltando como está voltando é uma ótima notícia. O Caleri voltando como está voltando é uma ótima notícia, até porque antes de se ausentar, o Caleri não estava bem. Então, o São Paulo é quem tem mais boas notícias nessa reta final. Agora, em termos de força, para mim, e eu tenho falado isso mesmo nos anos que o Palmeiras não ganha o título paulista, o Palmeiras, para mim, é sempre o mais forte, continua sendo o mais forte, com o trabalho mais consistente. O Corinthians está num bom momento, num momento que, como o Calçade falou, parece que todo mundo ali sabe o que quer, o que tem que fazer, né? Mesmo. O São Paulo jogou, venceu e convenceu. Mais uma vez o Caleri marcando, assim como o Lucas Ramon, que já vinha tendo bons jogos pelo São Paulo. E agora ninguém mais pede pelo Mike. Não que o Mike seja ruim, mas é um menino jovem e que tem muito potencial. E é até bom que o Mike jogue menos, pro São Paulo não vender o Mike a preço de pinga, né? E o Lucas Ramon é um cara que parece que chegou, assim como o Danielzinho, né? Chegaram e tomaram conta da posição. Marcos Antônio mais uma vez jogando muito bem, o Luciano. A gente tem que ponderar que o time da Ponte Preta também é um time bem fraco, um time rebaixado, que tem lá os seus problemas financeiros, devendo meses de salário para os jogadores. Mas o São Paulo... esse tipo de jogo é o tipo de jogo que o São Paulo tem que jogar, ganhar bem, ganhar confiança, ganhar ritmo de jogo, os jogadores ganharem ritmo de jogo, os jogadores pegarem confiança, entrosamento, para você chegar nas fases finais do Paulista com o peito estufado. Principalmente porque o São Paulo, ao meu ver, vai ter aí o adversário bem difícil, que é o Red Bull Bragantino, lá em Bragança, né? Não será no Morumbi. Então, óbvio, o São Paulo tem condições de classificar? Tem. E se quiser ser campeão, se o São Paulo quiser brigar pelo título, o São Paulo tem que vencer esse tipo de jogo. Não dá para escolher adversário. E eu digo mais, o São Paulo passando pelo Red Bull Bragantino, o São Paulo chega com muita força para as semifinais e finais do Campeonato Paulista. Muita força. Porque uma coisa é você eliminar a Portuguesa, que não vem bem e tal. Outra coisa é você pegar o Red Bull Bragantino, que é um time de Série A, é um time que todo mundo sabe o quanto é difícil jogar contra o Red Bull Bragantino lá. O próprio São Paulo sempre teve dificuldades em atuar lá, em conseguir resultados lá. Então, o São Paulo se classificando, tempo mal, pênaltis, enfim, o São Paulo chega com muita força. E se você quer ser campeão, você precisa vencer adversários difíceis, passar pelo Red Bull, depois vai pegar time forte, depois só tem pedreira. Tem o Palmeiras, tem o Corinthians, eu acho que dos grandes, o Santos é o pior time, entrosamento e jogadores mesmo. Eu acho que o Corinthians é melhor que o Santos, tem o Novo Horizontino lá, que é o destaque do campeonato, enfim. Independente de quem seja, se o São Paulo quiser ser campeão, vai passar por adversários difíceis e tem que ganhar de quem vier. A parada é dura, o jogo vai ser difícil, mas se o São Paulo continuar mantendo o seu nível de atuação, o São Paulo tem sim chances de chegar na final do Paulista. Tem sim chances de vencer o Red Bull e passando de fase chegar na final do Paulista para brigar pelo título paulista, que é o que interessa. Eu, sinceramente, ao meu ver, eu não vejo o São Paulo, a não ser que o São Paulo me surpreenda muito, mas eu não vejo o São Paulo brigando pelo título brasileiro. Lógico, se o São Paulo continuar nessa pegada no Campeonato Brasileiro, e o São Paulo agora vai ter jogos um pouco mais fáceis, né? Curitiba e Chapecoense. Vai ter chance de fazer pontos, de ganhar gordura, de iniciar bem no Campeonato Brasileiro. Apesar de ser um campeonato de tiro longo, se você inicia bem, você pode começar a sonhar. Então, mas, ao meu ver, os campeonatos do São Paulo é o Paulista e a Sul-Americana. A Copa do Brasil, o São Paulo vai ter que meio que
conciliar aí 3 competições, é difícil, não é fácil você conciliar 3 competições. Ao meu ver, se o São Paulo fosse focar, a Sul-Americana é o título mais palpável para o São Paulo. O São Paulo pode até colocar a molecada para jogar a Sul-Americana, o time focar no brasileiro para continuar fazendo pontos e chegar nas fases importantes da Sul-Americana, aí você traz o time principal para jogar. Você poupa os jogadores das primeiras fases, os jogos fáceis, mesmo que seja molecada, você coloca 50% dos jogos, beleza, com 50% do time, né? 50% do time de molecada, o rosto você mescla e tal. Os jogos no Morumbi vai pegar o time fraco e a gente sabe que o nível da Sul-Americana, principalmente na fase de grupo, é um nível fraco, é um nível baixo. Então o São Paulo tem chances para mim. Sul-Americana. O São Paulo, se passar pelo Red Bull, tem chances de brigar pelo título paulista. É um time que vem se acertando, o Crespo vem acertando o time, seja com 3, seja com linha de 4, 3 zagueiros ou linha de 4. Danielzinho encaixou como uma luva, o Marcos Antônio, o melhor jogador do time, o Caleri voltou e voltou bem, fazendo gols. Não só gols de cabeça, mas gol de hoje, gol de centroavante, gol de pego, um gol difícil, você tem que ajeitar o corpo, bater cruzado. É desse Caleri que a gente precisa. O Lucas ganhando ritmo, o Luciano cada vez tendo menos responsabilidades de criação e ficando solto dentro do campo, fazendo gols, estando perto da área, tabelando ali, sem a responsabilidade a responsabilidade que o Marcos Antônio carrega, que o Danielzinho carrega, né, de ser o cara que organiza. Luciano jogando sem responsabilidades assim, cara, ele amassa. Porque o time cria e ele só finaliza a jogada, ele só refina, né? Ou o gol que ele fez com o Lucas Ramon, a jogada do Lucas Ramon, ele deu tapa e o Lucas Ramon saiu cara a cara, mas a jogada veio criada lá de trás, a tabela veio lá de trás. Então, o Luciano também, com a chegada do Danielzinho, Marcos Antônio e do Cauli, esse meio de campo, o Luciano tem muito a ganhar, o Luciano tem muito a aproveitar desses caras, porque são caras extremamente técnicos, extremamente dinâmicos, criando jogadas pro Luciano. A gente sabe que o Luciano, ali, como atacante, finalizando, mesmo que seja fazendo uma tabela curta ali na entrada da área, dentro da área, ali ele é letal. Ali ele é um cara realmente fora de série. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu.